Essas duas... Eu quero que você responda à jornalista Larissa Boyer, da Rádio Brasil Atual, porque ela vai te fazer uma pergunta sobre um tema que eu tenho ouvido muita preocupação de pessoas simpáticas à sua candidatura e à candidatura do Lula, mas do ponto de vista da comunicação, do envolvimento do jovem na comunicação e na campanha. Por favor, ouça. Boa noite, Juca. Boa noite, Haddad. É um prazer falar com vocês. Me chamo Larissa, eu sou repórter da Rádio Brasil Atual. Bom, nos últimos anos a gente tem visto um aumento no número de jovens que se interessam por política, que são engajados, né, nas pautas sociais, nas lutas sociais. Mas se a gente voltar essa pauta para o meio de comunicação, ainda é um espaço muito restrito, ainda tem pouco espaço, né? Ainda mais se a gente falar da juventude periférica. E a minha pergunta, professor, quais são os grandes desafios dos governos democráticos em construir meios de comunicação que fujam, né, dessa onda hegemônica, ainda mais nesse momento que a gente precisa combater todo dia, né, as informações falsas, as fake news. Caso eleito, professor, existe no seu plano de governo construir novas políticas para uma comunicação que seja mais acessível, mais inclusiva e diversa? Excelente pergunta. Larissa, você sabe que vai acontecer um fenômeno novo no Brasil, que já está demonstrando os seus primeiros sinais, já mostra os seus primeiros sinais, contundentes, eu diria, já, mas que vai crescer com o tempo. Nós fomos os responsáveis pela maior ampliação do acesso à educação superior do país. E nós não estamos falando do mesmo público. Nós estamos falando de um corpo discente é o corpo de estudantes, que se alterou substancialmente. O Brasil hoje está representado na educação superior como nunca esteve. Essa galera não vai pedir licença. A hora que ela sair dos bancos universitários com diploma na mão, eles vão fazer a mesma coisa que fizeram quando eu era ministro. De dizer, olha, governo progressista, nós queremos fazer faculdade. Governo progressista, nós estamos há 500 anos esperando uma vaga na universidade. Tratem de ampliar a rede, tratem de fazer políticas afirmativas, tratem de acabar com o vestibular. Isso tudo foi feito. Só que isso tudo foi feito a partir lá de 2004, 2005, até 2011, 2012, essa geração está saindo da universidade agora. Começou a sair em 2015, 2016, e o volume de jovens de todas as classes sociais, de todas as raças, de todos os credos, estão com o diploma na mão, um número cada vez maior. Qual que é o nosso próximo desafio? A quebrar os outros cadeados do ciclo de vida de uma pessoa. E nós sabemos que os cadeados existem dentro das empresas, no setor público, na comunicação. Ou seja, eles ainda não chegaram a todos os estratos, né, que devem chegar, sobretudo agora que estão de posse de conhecimentos aos quais tiveram acesso. Então nós vamos ter que fazer agora políticas vigorosas 2.0, porque a 1.0 foi muito bem sucedida. Nós temos aí uma massa crítica de jovens negros, negras, pobres, ricos, de todo credo, né, que chegaram lá. Eu não saio na rua sem ser parado por alguém que me agradece. Haddad, obrigado pelo SISU, obrigado pelo ProUni, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Só que essa turma vai, daqui a pouquinho, vai parar de agradecer se a gente não der o segundo salto. Porque o primeiro salto foi dado e o cara está grato. Mas daqui a pouco ele vai dizer, peraí, pô, ficamos aqui, eu faço o que com esse diploma? O cara, aquela coisa, quer participar da vida depois. Demos o pão, agora quero manteiga, né? A manteiga, claro. É normal. O jovem que está com hoje 25, 26 anos, com o diploma na mão, ele está esperando o governo Bolsonaro acabar, porque ele sabe que do governo Bolsonaro não vai ter nada, mas ele está esperando o próximo ciclo progressista acontecer. E nós temos que estar preparados. Nós não podemos chegar no governo e dizer, a gente não sabe muito bem o que fazer. Não, nós temos que saber o que fazer. Porque a pressão por mudança é imediata quando a gente assume o poder. Agora, você diria, Haddad, que o PT aprendeu também
a trabalhar com as redes sociais e que a gente vai ver isso na campanha, porque esse é um ponto de grande preocupação, na medida em que a extrema-direita parece hegemônica nessa área? Juca, eu acho que a gente ainda não é páreo para a extrema-direita. A gente é páreo para qualquer outra força política democrática. A gente é melhor do que todas as outras, né? Mas a gente não é páreo ainda para a extrema-direita. Uma das razões pelas quais é que eles usam estratégias que nós não podemos usar. Nós não vamos inverter o sinal da fake news para ganhar voto. Fazer fake news ao contrário, né? Nós não podemos usar isso. Até porque nós temos a convicção de que a verdade está a nosso favor. Então, para que mentir, né? Então, nós não vamos usar esse artifício, mas eles usam contra nós. A segunda coisa é o impulsionamento com dinheiro ilícito. O bolsonarismo se vale de uma rede de empresários que abastecem o impulsionamento das fake news. Então, é o conteúdo, mas é o impulso também que é fake. E eu acho que a gente está aprendendo a lidar, mas ainda não tem o domínio da técnica de esterilizar as fake news que eles distribuem pelo WhatsApp do tio, como o pessoal brinca. O WhatsApp do tio ainda continua chegando no celular das pessoas. E nem todo mundo sequer sabe como checar a informação. Porque não é uma operação simples você checar uma informação. E dependendo de onde ela vem, você acredita, como acreditaram em 2018. É óbvio que essa estratégia não funciona a vida toda. A mentira, ela vai aparecendo, e hoje o Bolsonaro é uma pessoa sem grande credibilidade para a imensa maioria da população brasileira. E nós temos que vincular ele àquilo que os bolsonaristas fazem sem sequer haver comando, fazem por natureza, né? E eu acho que a gente ainda carece nós temos 6 meses, né? Menos, né? Nós temos menos que isso, mas você sabe que a fake news funciona como uma blitzkrieg, ela tem que acontecer como um raio, porque se você der tempo para desmontá-la, ela não é eficaz. Então nós não temos que nos preparar só para o que está acontecendo agora, que já é grave. Nós temos que nos preparar para aquilo que vai acontecer nos últimos 15 dias do primeiro turno e os últimos 15 dias do segundo turno. Para quem nos vê, vamos lembrar que a candidatura de Fernando Haddad em 18 foi vítima, por incrível que pareça, da mamadeira de piroca. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta com o terceiro bloco. Até já! Converso com o pré-candidato ao governo de São Paulo, o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, que revelou-se, entre outras coisas, um brilhante articulador. Não soubesse eu que ele nasceu em São Paulo, eu imaginaria que ele tivesse nascido em Minas Gerais. Porque, de repente, de uma articulação de Fernando Haddad, eis que se encontra a materialização da Frente Ampla democrática que tanto nós queríamos, os democratas. Lula candidato à presidência, Alckmin candidato à vice-presidência. Você podia contar como é que te deu essa inspiração, esse estalo? Na verdade, Juca, é curioso, né? Porque as pessoas sabem que eu tenho uma relação pessoal com o Alckmin, divergências à parte. Ele era do PSDB, eu era do PT, mas nós procurávamos trabalhar juntos naquilo que havia concordância. Fizemos alguns programas conjuntos, quando eu era prefeito e governador, na área da cultura, na área da moradia social. E eu sempre procurei, como ministro e como prefeito, buscar as convergências, porque senão você não toca a agenda para frente, né? E como o PT sempre dependeu do voto da centro-direita para aprovar os seus projetos, a gente aprendeu a dialogar desde sempre, porque senão a nossa agenda não anda.
né? Então, eu lá no Ministério da Educação, eu sempre contei com o apoio do Paulo Renato, por exemplo, que foi ministro da Educação do governo Fernando Henrique, para os projetos comuns. E eu queria aplicar isso aqui também na cidade de São Paulo. Bom, dito isso, no começo do ano passado, o Alckmin era candidato a governador. E ele me procurou para uma conversa na casa do Gabriel Chalita para estabelecer um solo comum de enfrentamento ao governo Dória e ao governo Bolsonaro. Então, nós estamos conversando sobre isso, sobre a eleição de São Paulo. Me ocorreu perguntar a ele, na ocasião, por que ele não ia apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Eu falei, governador, o senhor não vai estar com o Bolsonaro, não vai estar com o Dória, né, de quem quer ser o desafeto pelas razões conhecidas, traiu a sua confiança. Não estará com o Moro, não estará com o Ciro. Com quem o senhor vai estar? O senhor vai ser candidato a governador solteiro, numa eleição casada? Abra o palanque para o Lula. E não tem problema nenhum. Ele vai estar no meu palanque, vai estar no teu palanque. Quem for para o segundo turno leva o apoio do outro. Vamos fazer a disputa que o Brasil precisa. Mas eu tentava convencê-lo de que ele deveria considerar a hipótese de abrir o palanque em São Paulo também para o Lula. Como eu faria, ele deveria fazer. Então, estava nessa situação a nossa conversa em janeiro, fevereiro de 2021. Quando, lá para março, abril, duas pessoas, que eu hoje não posso dizer o nome, porque eu precisaria da autorização delas para declinar o nome, mas duas pessoas ligadas ao marketing político, mas de bom nível, de alto nível, eu diria, quando souberam dessa aproximação, palanque em São Paulo, eles disseram, bom, mas se a conversa está nesse nível, por que não o Alckmin de vice do Lula? Se vocês têm esse nível de entendimento, dê um passo a mais e salve o Brasil. Bom, eu não passei recibo quando, quando a ideia surgiu, eu não fiz cara nenhuma, nem de sim nem de não, porque não era o meu vice que estava em jogo, era o vice do presidente Lula, né? E aí, reservadamente, né, provocado por essa ideia, eu falei com o Gabriel Chalita, olha, eu acho que é nossa obrigação você conversar com o Alckmin e eu conversar com o Lula para saber se isso tem plausibilidade, né? Se isso faz sentido para os dois, porque você sabe, né, Juca, chapa é uma coisa que tem que ter uma química que, inclusive, transcende a própria questão partidária, ainda mais de presidente e vice, é uma coisa muito séria, né? E até, não diria para nossa surpresa, porque eu conheço os dois suficientemente para saber que são pessoas argutas do ponto de vista político, mas as consultas não receberam uma negativa. Não receberam uma negativa, de parte a parte. E aí eles foram gradualmente trocando ideias, se aproximando, e aí tinha uma grande questão que era como os partidos, o PT e o partido para o qual o Alckmin iria, né, que nós não sabíamos naquela altura qual seria, se haveria uma receptividade do PT e de algum partido que pretendesse se aliar ao Lula. E aí começou uma segunda etapa, que era prospectiva, né? Saber como é que seria a reação das lideranças das várias tendências do PT e a possibilidade de partidos que pretendiam apoiar o Lula no primeiro turno recepcionar o Alckmin com esse fim. E as coisas acabaram... Isso foi um longo processo, né, que culminou agora com a aprovação tanto do PSB quanto do PT, a aprovação da chapa, mas foi um processo que eu te diria, ele foi um processo de 1 ano de maturação. Não foi um processo, não foi uma ideia relâmpago, né? Foi amadurecida, foi ponderada, foi testada, foi conversada. O presidente Lula teve muita sabedoria em deixar a ideia avançar no seio da opinião pública, sentir o pulso dentro do PT, dentro da sociedade, dentro dos sindicatos, dentro do empresariado. E a coisa foi se formatando
uma hora começou a ficar natural a ideia. Aquilo que parecia começou a ser naturalizada. E como todo mundo está preocupado com o destino do país, qual é o sinal que eu acho que o Lula quer dar para a sociedade? Pelo menos no que me diz respeito, eu acho que todo democrata, deveria apoiar o Lula no primeiro turno. Por duas razões. A primeira é porque não se viabilizou a chamada terceira via. Não existe candidato viável. No Brasil existem duas forças sociais organizadas. O PT e o Lula e o Bolsonaro. Ponto. É isso, é o que temos. Então, não tendo viabilizado... E olha que eles testaram mais de 10 nomes na terceira via. Mais de 10 nomes foram testados. Nenhum empolgou. Então, está na hora da terceira via dizer o seguinte: entre Lula e Bolsonaro, fiquemos com a democracia, fiquemos com a justiça social, fiquemos com a razoabilidade, com alguém do diálogo. Haddad, você sabe perfeitamente bem que para quem como eu clamava por uma frente ampla, mas tão ampla até doer, eu te diria, esta nem dói. Pois é. Esta é suave, né? E, Juca, vamos combinar que se o... Só queria concluir dizendo, se o PSDB, os 3 candidatos a governador que foram para o segundo turno, Eduardo Leite, Dória e Anastasia, e os 3 candidatos do PDT, que foram para o segundo turno, né? Odilon, Carlos Eduardo e Amazonino Mendes, tivessem me dado apoio em 2018, nós teríamos conseguido os 5% que nós precisávamos para ganhar a eleição. Sem dúvida. Então, e não teríamos passado pelo... por este momento que até a tortura volta a ser reavivada e incensada pelos que estão no poder. Mas eu não posso deixar de colocar no ar a pergunta da professora, da grande mestre Maria Vitória Benevides, do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, do qual faço parte com ela, sobre educação para as nossas crianças. Minha maior preocupação com a situação dos alunos das escolas públicas é justamente em função da paralisação da vida escolar durante esses 2 anos da Covid, que realmente interrompeu não apenas a parte dos conteúdos da escola, mas o processo de socialização das nossas crianças e jovens. E eu fico com a impressão de que cada escola tem a sua especificidade e deveria, com autonomia do conjunto da comunidade escolar, enfrentar esse problema. Gostaria de saber como Fernando Haddad indicaria caminhos para impedir que os nossos alunos das escolas públicas sejam identificados como a geração Covid e carreguem essa marca de exclusão adiante. Muito triste isso. Maria Vitória, o tempo só faz bem para essa mulher, né? Impressionante a lucidez, a beleza, o brilho, né, da Maria Vitória Benevides, né, que me inspirou desde os tempos de universidade, desde o Largo de São Francisco, né? Maria Vitória, você está mais do que coberta de razão. Eu acho que é o tema número 1 dessa campanha, é o seguinte: nós vamos admitir e estigmatizar uma geração pela inação dos atuais governos, ou nós vamos arregaçar as mangas e fazer a diferença com a técnica e com o conhecimento necessário para promover uma recuperação decente, equilibrada, que respeite o magistério, que respeite o alunado, que incorpore as famílias, que envolva as famílias nessa solução. E eu diria para você, Maria Vitória, que talvez
eu digo a você, eu sou o brasileiro vivo que mais tempo passou à frente do Ministério da Educação. Só dois brasileiros ficaram mais tempo do que eu no Ministério da Educação e não estão mais entre nós. Eu diria o seguinte, nós temos pessoas extremamente qualificadas para enfrentar esse desafio. Só que você tem que blindar a área da gula de pessoas inescrupulosas. Olha o que está acontecendo no Ministério da Educação hoje. É uma vergonha. Em vez do ministro estar preocupado com aquilo que você está falando, ele está preocupado em botar no FNDE, que é o Banco da Educação, um sujeito que vai atender pedidos provincianos para alargar sua base política, sem nenhum impacto na qualidade do ensino e sem nenhuma noção da urgência de tomar providências em proveito dos nossos estudantes. Então, se você não tiver uma equipe técnica, e tem que ser a melhor, porque nunca enfrentamos um desafio igual na história do Brasil, de manter crianças 2 anos fora da sala de aula e muitas sem conexão com a internet, sem conectividade. Não, o Brasil nunca enfrentou esse desafio. Ou a pessoa que vai governar São Paulo e o Brasil tem a responsabilidade para não deixar esse estigma se fixar, ou realmente nós temos muito a perder e não vai ser em 1 e 2 anos que nós vamos recuperar. Então eu quero te dizer o seguinte, tem solução, não vamos falar que é fácil porque não é, mas tem solução. Tem técnica, tem conhecimento e haverá motivação do governo de São Paulo para recuperar o tempo perdido. Então você pode ter certeza que talvez ninguém tenha mais consciência do que eu do prejuízo que foi causado não só pela pandemia, mas pelo que foi feito dela, pela maneira como os governos enfrentaram a pandemia. Né? Essa forma desastrosa de enfrentar a pandemia. Haddad, como última pergunta por hoje, eu toquei já de passagem neste tema, mas te confesso que é uma coisa que me horroriza a tal ponto, porque principalmente quem, como eu, teve o dissabor de conhecer os porões do DOI-CODE, da Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia. Haddad, de onde essa gente saiu, Haddad? Quer dizer que revela-se uma violência contra uma jornalista, o filho do presidente a ridiculariza, um pesquisador de história entrega fitas do Superior Tribunal Militar que dão conta que os ministros militares, almirantes, generais, brigadeiros, sabiam das torturas. O vice-presidente da República vem e brinca, dizendo que estão todos mortos. O presidente atual do STM diz que não estragou a Páscoa de ninguém. Haddad, isso será tema de campanha, de tentar mostrar ao povo brasileiro que a gente não pode estar ao lado de quem pense assim, de quem diga isso? Olha, Juca, isso é um drama muito difícil de suportar. Né? Um país onde gente tão indigna conviva lado a lado conosco. Né? Isso não é divergência, Juca. A divergência é democrática. Você pensar diferente é parte da democracia. Um pensa um programa, o outro pensa o outro. Um pensa que a prioridade é moradia, o outro pensa que é educação. Um pensa que a prioridade é segurança pública, o outro pensa que é saúde. Isso é da vida. Um ganha um campeonato esse ano, o outro ganha um campeonato o ano que vem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que não tem humanidade. São pessoas que não têm empatia pelo próximo. São quase que sociopatas. São pessoas que não têm condição de conviver em harmonia com ninguém. Uma pessoa que festeja uma tortura atroz contra uma mulher grávida. Não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando da culminância do que tem de mais grotesco, né? Um limite entre o humano e o inumano. E a pessoa chega lá com a naturalidade com que eles falam. O Mourão fala de Viagra, de comprar Viagra, ele quer tomar Viagra,
que os torturados já estão mortos, que não vão ressuscitar. Isso é um general do Exército Brasileiro. Como é que uma pessoa dessa pode... Como é que não tem uma comissão de ética? Como é que não tem uma comissão de ética pública? Como é que não tem uma autoridade, um Ministério Público para tomar providências em relação a essas pessoas? Então, nós estamos naturalizando a barbárie. Né? Nós estamos naturalizando a barbárie. Essa gente conseguiu rapidamente refazer uma má imagem do Exército Brasileiro que tinha se diluído, né, depois da ditadura. Fernando Haddad, muitíssimo obrigado por mais essa aula de um autêntico professor. Você que nos vê sabe que quinta-feira que vem, 9h30 estaremos de volta na TV Aberta de São Paulo, canal 44.1. Você que é da Bahia sabe que a TV é da Bahia toda terça-feira, 9h30, tenho entrevistas no ar. E você que nos vê há tanto tempo sabe perfeitamente e cada vez mais que desesperar jamais.